Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, 13 e 14. Vamos fazer menção desses 3 versículos nesta tarde. Vamos fazer a leitura. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, aqui nesses versículos que nós lemos, resposta de Deus a uma oração feita no capítulo 6. No capítulo 6, Salomão está orando ao Senhor. No capítulo 6 de 2 Crônica, Salomão está orando ao Senhor em agradecimento, porque Salomão ali tinha concluído prosperamente aquilo que ele colocou em seu coração, efetuou tudo aquilo que Deus tinha determinado desde Davi, quando ele tinha ali o intuito de construir o templo para adoração a Deus. E Deus ali impediu que Davi fizesse ali o templo, mas determinou que da descendência de Davi, sim, um dos filhos de Davi que ia sentar ao trono, ia fazer o templo. Salomão ali, por algum tempo, ele estava ali concluindo, trabalhando no templo. E no versículo 6 ali, ele está ali agradecendo tudo aquilo que Deus fez através da sua vida. Ali Salomão, ele vai falar a respeito, é como se ele estivesse olhando, não que o povo estivesse naquele momento em pecado, que eu creio no que a Bíblia está ali relatando, eles estavam vivenciando ali um dos melhores momentos do rei Salomão, um dos melhores momentos ali do povo de Israel, que era a conclusão do templo, a conclusão do palácio, da casa real. E ali Salomão, ele vai rogar pelo povo. E ali eu vejo que Salomão é como se ele olhasse para os seus antepassados e visse a trajetória de Israel, ora em pé, ora no chão, ora no pé, ora em pé e ora no chão. É como se ele olhasse para os seus antepassados, para os seus pais, e visse a trajetória de Israel, né? Uma hora eles estavam fervorosos na presença de Deus, mas outra hora eles estavam ali pecando e se desviando da sua presença. Então Salomão era como se ele olhasse para a trajetória de Israel e percebesse que a qualquer momento eles poderiam cair também na mesma tentação. E ali o Senhor, Salomão, ele começa a interceder pelo povo, pedir pelo povo, que quando o povo ali, eles pecassem contra Deus, que se porventura o Senhor cerrasse o céu pelo pecado do povo, mas que se o povo viesse se arrepender, e que se o povo viesse clamar, se humilhar na presença de Deus, que era para Deus perdoar, e que se Deus ali enviasse pestes, enfermidades, e que se porventura os inimigos ali cercassem o povo de Israel e levasse cativo, que todo aquele povo, eles reconhecessem ali o seu pecado, todo aquele povo ali, eles começassem a se humilhar na presença de Deus e reconhecer o seu erro. Salomão estava pedindo a misericórdia de Deus. No capítulo 7, vai começar ali a narrar a grande festa que Salomão fez. O Senhor lhe brada, quando Salomão ali, ele encerra a sua oração, o Senhor lhe desce com fogo naquela casa e enche da glória de Deus aquela casa, que impede até mesmo dos sacerdotes entrarem naquela casa. E houve ali
uma grande festa de 15 dias de festa. E depois de Salomão despedir o povo, Deus ele vai bradar à noite para Salomão: olha, Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. E se eu cerrar o céu, Salomão, e se eu enviar os gafanhotos, Salomão, e se eu enviar as pestes, Salomão, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Resposta de oração. O Senhor nosso Deus, Ele é o mais interessado em nos abençoar, em nos guardar, em nos proteger, em nos dar livramento. Ele é o mais interessado. E todos nós queremos isso, almejamos isso. Mas só que aqui neste versículo nós percebemos alguns princípios para que isso venha acontecer, para que as mãos do Senhor venham estar sobre as nossas vidas. Alguns princípios aqui o Senhor lhe impõe para aquele povo. Ele é sim o maior interessado em nos abençoar. Ele é sim o maior interessado em nos guardar, em nos livrar, em proteger a nossa casa, a nossa família e todos os nossos bens. Sim, Ele é. Mas tem princípios para isso. E nós vamos ver aqui alguns princípios que o Senhor aqui impõe para esse povo. Quero falar de pelo menos aqui 3 deles: se humilhar, orar e buscar a face do Senhor. Então, quando falamos de humilhação aqui, quando Deus ele está falando se humilhar, Ele está pedindo para que o povo viesse a se submeter à sua vontade, porque a vontade de Deus muitas das vezes ele vem contra a nossa vontade. O próprio Senhor diz, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É renúncia, é nós nos submetermos à vontade daquele que nos chamou. Então, quando Deus aqui ele fala se humilhar, Ele está querendo uma vida de submissão, de renúncia. E eu olho para o capítulo 16 do Gênesis, quando ali Sara, querendo acelerar o processo da promessa, ela tem uma grande ideia, né, pastor? Ela tem aí uma grande ideia, e a gente tem que ter cuidado com essas grandes ideias que surgem na nossa cabeça. Temos que ter cuidado. Ela tem ali uma ideia de querer acelerar o processo da promessa, e ela coloca no seu coração de colocar Agar, a sua serva, para coabitar com Abraão. E ali vai gerar uma grande consequência para a vida de Sara, porque quando Abraão coabita com a serva de Sarai, ela vai gerar de Abraão. E quando ela se acha ali grávida de Abraão, ela começa a menosprezar a sua senhora. E isso ali cria grande tristeza na alma de Sara. E ela chega ao ponto de ir até a Abraão e questionar ele a respeito do comportamento da sua serva, e quer até mesmo jogar a culpa em cima de Abraão. Ela chega a dizer que o Senhor julgue entre mim e ti, para ver quem é o culpado, querendo jogar a culpa para cima de Abraão. Em parte Abraão também tinha culpa. E ali traz ali uma grande tristeza no coração de Sara, ao ponto de ela começar agora a oprimir, porque Abraão vai dar liberdade para Sara, vai dizer: olha, ela é tua serva, faz o que bem entender com ela, ela é tua serva. Sara agora ela vai oprimir Agar, e Agar, ela não suporta a opressão, ela não suporta a humilhação, ela não suporta aquilo que a sua senhora está fazendo. Ela vai e foge, e o anjo do Senhor se manifesta a ela: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? Aí ela diz: eu venho fugida da minha senhora Sarai. E a palavra do anjo é para Agar: olha,
vai e volta e humilha-te debaixo da mão dela. Humilha-te debaixo da mão dela. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Porque eu tinha um conceito que os humilhados serão exaltados, mas é um conceito errado, porque agora dentro desta passagem eu venho aprender que nem todo humilhado é humilde. Nem todo humilhado é humilde. Não queremos nos submeter à autoridade. Muitas das vezes, por desobediência aos pais, nós filhos padecemos por muitas coisas ruins, porque não queremos se sujeitar à autoridade deles. Muitas das vezes, até mesmo dentro das nossas igrejas, nós temos muitos exemplos aí. Tenho certeza que cada um de nós conhecemos pessoas que não quiseram se submeter às autoridades espirituais que Deus constituiu dentro da igreja e ficam andando de igreja em igreja, não aceitam disciplina, não aceitam, porque falta este princípio na vida de se submeter à autoridade. E se nós não aprendemos a se submeter aos homens que nós estamos vendo, que dirá a Deus que nós não vemos? Nesses últimos dias, temos que aprender, irmãos, aprender sim, a nos submetermos às autoridades espirituais da terra. Jovens, se submetam aos conselhos de seus pais, porque tem mandamento com promessa para a tua vida. Não queremos obedecer pai, não queremos obedecer mãe, não queremos obedecer irmãos, não queremos obedecer os nossos idosos. E quando nós olhamos para a palavra idoso, ancião na Bíblia, é sinônimo de conhecimento, é sinônimo de experiência. E muitas das vezes ignoramos isso. Os mais velhos estão falando as nossas vidas e nós ignoramos, não queremos nos submeter, não queremos dar ouvido aos conselhos. Humilhação. Tem coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que muitas das vezes é o próprio Deus nos provando, é o próprio Deus querendo nos constranger a um momento de humilhação, porque o nosso olhar era altivo. Eu vejo um grande exemplo de humilhação na vida daquela mulher Sirofenícia, porque ela ouvindo vários não de Deus, ela indo atrás de Deus, clamando, suplicando, e Deus não estava nem respondendo a ela, que chega ao ponto dos próprios discípulos se incomodarem com aquele clamor e dizerem para Jesus: olha, responde logo ela vem gritando aí atrás da gente. E Jesus dizer: olha, não é lícito eu tirar da boca dos filhos a dar aos cachorrinhos. E aquela mulher dizer: olha, eu sei que não é lícito tirar da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Um exemplo para nós. Aquela mulher, ela podia desistir, mas não, ela se submeteu àquele constrangimento. E a palavra de Deus não é que os humilhados serão exaltados, é aquele que a si mesmo, capítulo 23 de Mateus, e versículo 12, é aquele que a si mesmo se humilha, assim será exaltado pelo nosso Pai que está no céu. Tem coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que é o próprio Deus nos apertando, porque estamos altivos, estamos nos achando, porque não somos humildes. Um certo jovem, ele queria herdar o reino dos céus, mas era um jovem rico, era um jovem que possuía vários bens, muitas fazendas, e era bem sucedido na vida, mas ele tem um desejo de entrar no reino dos céus. E ele chega até a presença
do Mestre, do nosso Senhor Jesus. E ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida? O Senhor Jesus diz para ele: tu guardas os mandamentos? Ele diz: quais são? Aí o Senhor fala ali vários mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí vai dizendo, e ele, ao final, ele diz: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E o Senhor diz para ele: olha, ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tu tens e reparte aos pobres, que tu terás um tesouro no céu. Mas aquela palavra foi pesada para aquele jovem, porque tem coisas da parte de Deus que vem contra a minha e a tua vida, que vai ser pesado, vai contra a nossa vontade. Cabe a nós a querer se submeter ou não. O próprio Deus disse: tu tens a bênção, tu tens a maldição, mas eu te aconselho, eu te dou um conselho, que tu escolhas a bênção, para que viva tu e a tua semente. Ele te dá o livre-arbítrio, mas ele te aconselha ainda: escolhe a bênção para que viva tu e a tua semente. Aquele jovem, ele não quis se submeter, e a palavra de Deus diz que ele saiu triste da presença de Deus, saiu triste da presença do Mestre. E é triste, irmãos, em verdade, a vida daquele que não quer se submeter à vontade de Deus. Vemos muitos resultados de desobediência, de pessoas que não querem ouvir ao Senhor, de pessoas que querem andar segundo o curso do seu próprio coração, do seu próprio entendimento. Há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas são caminhos de morte, humilhação. O outro, irmãos, é a oração. A oração, e eu quero citar aqui uma pequena parábola que o Senhor Jesus Cristo, ele colocou para mim e para você. Aquela do juiz iníquo, capítulo 18 de Lucas, do verso 1 em diante, vai relatar esta parábola. O Senhor Jesus Cristo, ele fala ali uma parábola de um homem que não temia a Deus e nem respeitava homens. Aquela parábola, o Senhor Jesus Cristo vai falar para mostrar o dever de nós orarmos sempre e nunca desfalecer. Essa parábola foi falada por Jesus Cristo para a gente entender o dever de nós orarmos e nunca desfalecermos. Então, nessa cidade havia um juiz que ele não temia a Deus e nem respeitava homens. Mas havia também nesta cidade uma mulher que perturbava aquele juiz para julgar a causa dela, porque ela tinha um adversário. Ela chegava perante aquele juiz e dizia: julga-me a minha causa contra o meu adversário. Nisso eu parei, irmãos, porque aquela mulher, ela tinha um adversário. É bem claro o versículo. Igualmente eu, igualmente a você, que temos certeza que nós temos também um adversário. E isso é motivo suficiente para nós orarmos, para nós clamarmos, para nós suplicarmos ao Pai a misericórdia. Por quê? Porque esse adversário é espírito. Lá em Efésios, do capítulo 6, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, mas sim contra principados e potestades. São coisas que nós não vemos, mas nós sentimos a opressão. Nós sentimos a opressão do mal quando se aproxima da gente, quando quer encher a nossa alma de angústia, quando quer encher a nossa alma de desespero. Muitas pessoas têm sentido isso, e a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, para nós nos voltarmos à oração, nos voltarmos para esse princípio da oração. A oração, irmãos, se nós olharmos na Bíblia Sagrada,
homens de Deus, grandes mulheres de Deus adquiriram vitória através da oração. E por que nós não seguirmos esse exemplo? Paulo e Silas cantavam e oravam a ponto dos alicerces daqueles cárceres tremerem e as prisões de todos caírem por terra. Nós lemos esse texto e achamos muito lindo, mas nós não tomamos ele para a nossa vida, de nós estarmos em oração, de nós estarmos alegres cantando ao nosso Senhor. Josué orou e o sol parou. A igreja orava quando Pedro estava dentro do cárcere, e o Senhor concedeu livramento para Pedro, enviou um anjo para que tirasse Pedro de dentro do cárcere. Grandes coisas o Senhor tem feito para todo aquele que clama, invoca o seu nome. Bartimeu cego começou a clamar ao Senhor, e as pessoas ali impediam, dizendo que Deus não ia ouvi-lo, que o Senhor Jesus não ia ouvi-lo. Mas o Senhor ouviu e mandou chamar a ele. E nós conhecemos esse texto, mas não tomamos eles para a nossa vida. Conhecemos todos esses textos, mas não tomamos ele para nossas vidas. Andamos muito preocupados com as coisas. Queremos resolver tudo ao mesmo tempo, mas não separamos tempo para orar. Nessa época de pandemia, que nós estamos passando mais tempo dentro da nossa casa, era o que nós deveríamos estar fazendo, era orando, porque é este Deus que nós clamamos, é este Deus que está falando aqui, que se o povo orar, eu os ouvirei dos céus. Temos que orar. O segredo da nossa vitória está na nossa oração. Eu não estou dizendo para você, para passar o dia todo orando, irmãos, que você tire um momento de oração. Muitas das vezes eu chego no templo para orar, e aí eu tenho a oportunidade de orar no início do culto, e aí eu fico muitas das vezes perguntando para mim mesmo: mas Senhor, eu estou angustiado, eu não sei nem o que é que eu falo para Ti. Tu não está vendo, Senhor, o que está acontecendo? Olha, eu estou passando assim, e começa a falar com Deus, e começa a apresentar, e quando pensar que não, aquilo que eu pensava que eu não tinha nada para falar, quando eu já vi, passou meia hora, passou 20 minutos, passou 10 minutos. É nós que botamos dificuldades para orar. Somos nós que priorizamos outras coisas, mas não priorizamos tempos de oração. Que nós possamos, esta tarde, tomar essa palavra e acreditar que aquele que ouve oração é aquele que responde oração, e que nós possamos testemunhar aqui nesta casa as grandezas de Deus que Ele fez através da tua oração. O próximo princípio, irmãos, é buscar a face do Senhor. O Senhor aqui, Ele usa uma figura de buscar a face. Ele não está dizendo que nós temos que chegar lá e olhar a face de Deus, que se nós olharmos, nós morremos. Todo aquele que fez isso não sobreviveu para contar história. Ele usou aqui uma figura, e eu quero dar aqui um exemplo. De um certo dia eu vinha andando com a minha esposa, e a irmã Dilcilene vinha lá na Brotinho, já à noite. Ela vinha, acho que para a oração das 10. Ela vinha lá pela Brotinho, pela passagem Brotinho. E aí eu olhei de longe. Aí eu disse assim para a Jéssica: Jéssica, eu acho que é a irmã Dilcilene que veio ali. Aí ela olhou assim: será? Foi chegando mais perto que eu fui ter a percepção do rosto, da fisionomia da irmã Dilcilene. E aí eu tive certeza que era a irmã Dilcilene. Não sei se a senhora lembra, irmã. A gente passamos, paz do Senhor, irmã, a senhora passou, hein? Tava eu e a Jéssica, a gente ia lá para casa da Dudinha. Aí eu tive percepção a partir do momento que eu me aproximei da irmã Dilcilene. Então é isso aqui que o Senhor está falando.
buscar a minha face, é chegar mais perto, é fazer o reconhecimento de quem é Deus. O que temos investido? O que é que nós temos investido de tempo para conhecer a Deus? Certo dia aqui na igreja eu preguei a respeito da multiplicação de pães e peixe, que aquele menino ali, quando ele sai da sua casa com 5 pães e 2 peixinhos, ele está denunciando a vontade dele de estar na presença de Deus. Porque uma pessoa que sai e coloca ali provisão para ir em algum lugar, quando ele coloca ali pão, quando ele coloca ali peixe, para ele levar, para ele ir até Jesus, ele está ali denunciando: eu vou, mas não estou com pressa de voltar. É isso que ele está dizendo. Então, quanto tempo do nosso tempo estamos investindo na presença de Deus, no conhecimento da palavra? Quanto tempo? Porque o buscar a face de Deus é nós nos aproximarmos dele. E se nós nos aproximarmos dele, nós teremos uma percepção melhor de quem é ele. Eu olho para a vida de um rapaz que ele andou distante de Deus. Ele estava na presença de Deus, estava na casa do Pai, e de repente ele pede ali a parte da sua herança, e o Pai dá. Ele coloca tudo e decide sair. E a palavra de Deus vai dizer que ele foi para uma terra longínqua, para uma terra distante. Foi para longe de Deus, foi para distante do Pai. Mas ali ele coloca no seu coração, depois de dar tudo errado, de ter experiências ruins, ele coloca no seu coração: já sei o que eu vou fazer. Eu vou chegar diante do meu Pai e vou dizer a Ele: pequei contra o céu, meu Pai, e pequei contra Ti. Já não sou digno de ser chamado Teu filho. Faça-me de mim um dos Teus trabalhadores. Ele estava falando dentro do seu íntimo. É como se fosse uma oração, pastor Luiz Henrique. Uma oração dentro do seu espírito. Olha o que ele faz. Ele quer que o Pai faça dele como um de seus trabalhadores, porque ele já não se acha mais digno de ser chamado de filho. Olha, eu achei aqui dentro desse texto as 3 coisas. Ele orou, ele percebe a autoridade do Pai, ele percebe a grandeza do Pai, e aí ele volta, ele se submete à vontade do Pai, ele humilha-se a si mesmo, e ele ora, e agora ele vai para perto do Pai, ele vai cumprir aquilo que ele designou dentro do seu coração, e ele chega para o seu Pai e diz: Pai, pequei contra o céu, pequei contra Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho, faça-me de mim como um de Teus trabalhadores. E o Pai, ele recebe o filho de volta. Aí tem roupa nova, tem anel novo, tem sandália nova, tem banquete, tem festa. Deus, ele é o mais interessado em te abençoar, em te guardar, em te proteger. E todo aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Entenda isso. O último ponto, meus irmãos, para encerrar: se converter dos seus maus caminhos. E eu acredito fielmente que todo aquele que se submete, todo aquele que a si mesmo se humilha, todo aquele que anda de joelho orando, todo aquele que busca conhecimento de Deus, o resultado é se converter dos seus maus caminhos. Aleluia. E eu quero profetizar na tua vida esta tarde, que é o momento que tu entender que é preciso sim se humilhar na presença de Deus, que é preciso sim orar,
que é preciso sim buscar conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de quem é Deus, nós nos converteremos a Ele, e a nossa história vai mudar. A nossa história vai mudar, porque é promessa de Deus. A promessa é: eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E terra sarada é terra que dá frutos, é terra que produz fruto, é terra que a gente joga semente e ela cresce, e ela produz fruto. Receba essa promessa para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Quero já orar, fazer uma oração aos meus irmãos que em pouco número está aqui por conta do decreto, e orar pelas pessoas que estão nos assistindo. Deus eterno, poderoso, graças te damos, meu Pai, pela tua palavra, Senhor, que tem falado ao nosso coração. Deus eterno, santo, poderoso, nós cremos, meu Pai, na tua palavra, Senhor, e entendemos, meu Pai, que nós devemos sim, Senhor, nos humilharmos, Senhor, e nós entendemos também, meu Pai, que quando o Senhor, meu Pai, fala aos nossos corações, que quando o Senhor estende as mãos, meu Pai, em nosso favor, muitas das vezes, Senhor, vem contra, Senhor, as nossas vidas, vem contra, Senhor, aquilo que nós estávamos muito precipitadamente pensando e acreditando. Confronta, Senhor, muitas das vezes, quando as tuas mãos se estendem, Senhor, ao nosso favor, muitas das vezes, Senhor, vem nos confrontar, vem nos tirar da zona de conforto. Sim, Pai, vem. E nós devemos entender, Senhor, que temos que nos submeter, Senhor, à tua vontade, porque todo aquele que a si mesmo se humilha, o Senhor exalta. Temos aqui, Senhor, um grande exemplo, meu Pai, apóstolo Paulo falando à igreja de Filipe, no capítulo 2, do versículo 5 em diante, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Deus, o próprio Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, aniquilou-se a si mesmo, Senhor, e que nós possamos tomar por exemplo, que sim, Pai, temos que nos submetermos à tua vontade, temos que andar mais de joelhos, Pai, e temos sim, Pai, que buscar conhecimento da tua palavra. Te agradecemos, meu Pai, por este momento, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.